Testemunho da vida além do túmulo. Moisés Luzicu. Parte 1. Minha história começou com uma convicção pessoal. Foi no final do ano de 2006. Um dia eu sentia de ir à igreja, apesar de não haver serviço naquele dia. Eu fui para a igreja e comecei a orar. Eu senti que eu não deveria ir para casa. Eu dormi na igreja, depois de uma semana. No final, acabei dormindo na igreja durante 8 meses. No 8º mês foi num sábado. A maioria dos crentes da igreja foram evangelizar. Eu estava orando. Depois que eu terminei de orar, eu vi 3 pessoas vestidas de branco. Elas apareceram no escritório da igreja onde eu estava orando. Eles eram altos, robustos e enormes. Eram de 3 metros de altura. Eles não têm asas. Eles não estavam tocando o chão. Eles não estavam andando, mas eles estavam se movendo. Anjo Gabriel, o anjo da revelação. Não era uma visão ou um sonho. Era uma visitação física. O primeiro anjo começou a conversar comigo como um humano, face a face. Fiquei me perguntando se alguém aparecesse aqui o que iria acontecer. O primeiro anjo disse: "Meu nome é Gabriel. Eu apareci para sua irmã Maria, que foi favorecida para me ver. Eu anunciei para ela as boas novas e hoje você é o favorito para nos ver. Mas você deve notar que se os humanos começaram a nos ver assim, isso significa que o retorno daquele que vive para sempre está se aproximando. Eu trabalho no campo da revelação. Quando vocês humanos dormem, coloco minha mão em sua cabeça sem tocá-la. Como resultado, você recebe uma onda para permitir que você consiga ver a revelação, sonho e visão." Anjo Miguel, anjo da guerra. Depois que o primeiro anjo parou de falar, o segundo anjo começou a falar e disse: "Eu sou o arcanjo Miguel. Tenho certeza de que você ouviu falar sobre mim na escritura. Eu era o líder dos anjos que baniram Lúcifer do céu. Eu vou falar com você sobre o diabo e as guerras espirituais." Por acaso assisti a uma reunião no segundo céu conduzida por Lúcifer. A reunião foi das 17 horas até as 22 horas e durou 4 meses. Foi o arcanjo Miguel que estava me transportando naquele lugar e eu tenho todos os detalhes dessa reunião. Anjo maravilhoso, anjo do Senhor. Então o terceiro anjo, que era diferente dos dois, disse: "Meu nome é maravilhoso. Eu apareci para Jacó e mudei seu nome para Israel e ele foi abençoado por mim." Como este anjo estava falando, eu estava convencido em meu interior que este anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é tão glorioso. Ele tomou a forma de um anjo para me permitir estar perto dele. Esses anjos eram como tubos incandescentes. Eles eram luminosos, suas peles eram brilhantes, seus cabelos eram brilhantes, suas roupas eram brilhantes, mais brancas do que uma folha branca de papel. Na verdade, isso é branco sujo. Eles eram brancos brilhantes e esse brilho me afetou. Cada um desses anjos me prometeram uma experiência. O arcanjo Miguel prometeu falar comigo sobre a guerra espiritual. Gabriel me prometeu a revelação e o Senhor prometeu falar comigo sobre a salvação. Certo dia, eu estava em casa e ouvi a voz de um anjo me dizendo: "Moisés, vai para o seu escritório." Saí da casa. Eu estava entrando no meu carro quando ouvi a voz novamente dizendo: "Moisés, encontre uma testemunha." Então chamei o evangelista Giuseppe. Ele estava disponível e nos encontramos na igreja como ele estava lá. O dia em que eu morri. Entramos no meu escritório. A voz que falava comigo em casa começou a falar de novo. A voz disse: "Feche a porta e deite-se." Eu podia ver que era o arcanjo Gabriel falando, mas o evangelista só podia ouvir a voz. O anjo me disse: "Você vai morrer hoje." Gabriel disse ao evangelista: "Não avise ninguém enquanto estivermos usando o instrumento. Todas estas horas você será uma testemunha." Então Gabriel me disse: "Não tenha medo. Você vai morrer e viajar para além do túmulo. Você trilhará o caminho ou a estrada dos mortos." Eu não temia porque quando você está na frente de um anjo é como se ele estivesse transferindo para você sua energia. Você sentirá que é tão poderoso quanto ele. É somente quando ele desapareceu que sua humanidade assumirá novamente. O anjo pediu a meu irmão José a testemunha para orar e quando o irmão estava orando eu senti meu espírito deixando meu corpo. O anjo Gabriel me transportou para além das nuvens, além do sol muito longe. Então eu vi uma estrada muito grande e longa.
O arcanjo me colocou naquela longa estrada. Ele disse: esta é a estrada dos mortos. Percebi que no final da estrada havia uma bifurcação ou encruzilhada. A estrada estava dividida em duas direções. Havia direção esquerda e direita. Enquanto caminhava pela estrada dos mortos, o arcanjo Gabriel desapareceu, porque todo homem depois de sua morte terá que andar sozinho nessa estrada. Os anjos consultores das portas da vida além do túmulo. Quando cheguei ao fim da estrada, vi milhares de anjos no cruzamento onde a estrada estava dividida em duas direções. Eu vi anjos lá, eram milhares, vestiam roupa branca, mas eu não conseguia ver os pés deles. Fiquei surpreso que um deles pudesse ler minha mente e ele se aproximou de mim e disse: você está se perguntando por que não temos pés. Isso é simbólico. Na terra, na sua lei, a Bíblia, os pés simbolizam o Evangelho ou lei, mas a nós não funciona com o Evangelho ou lei, nós temos outro sistema pelo qual nós funcionamos. É por isso que você não vê nossos pés. Nós somos os guardiões das portas das vidas além das sepulturas. Nosso objetivo é lidar com os humanos com base no que eles fizeram na Terra. Levamos em conta sua trajetória, curso e jornada na Terra. Nós fazemos uso de imagens gravadas da vida dos humanos na Terra. Então o anjo me disse: vire-se. Quando fiz, vi enormes câmeras, como robôs, com enormes e longos pilares. O anjo disse: estamos filmando em detalhes cada ação que os humanos estão fazendo na Terra desde o começo, começando do primeiro homem que morreu. O anjo me disse: você é bem-vindo. Você é favorecido hoje para ser uma testemunha das coisas que você verá aqui, para que você possa dizer à igreja do Senhor o que está acontecendo além do túmulo. Eu notei que em ambos os lados da estrada havia nuvens e era azul no horizonte, um azul celeste. O anjo disse: você será nosso porta-voz quando voltar para a terra. Conte a eles sobre tudo que você vê aqui. O anjo disse: tudo o que você faz, seja bom ou mal, nosso trabalho é filmá-los. O anjo disse novamente: os bens que você fez na terra o levarão à porta certa. Então vi na direção certa uma porta dupla e cânticos de louvor saindo daquela porta. Este era o paraíso. Essas músicas tinham melodias e vozes além de qualquer coisa que encontramos aqui na terra. Então o anjo disse: à esquerda é onde estão os mortos em pecados, incluindo cristãos que morrem sem confessar seus pecados, irão para a morada dos mortos. Observei a porta à esquerda e vi fumaça negra subindo ali. O anjo disse: essa é a morada dos mortos. Aqueles que vão para lá estão esperando pelo julgamento do trono branco. Os cristãos devem estar prontos porque a morte pode chegar a qualquer momento e os cristãos devem aprender a confessar seus pecados no momento em que eles os cometerem, depois de alguns minutos. Eu vi muitos mortos naquela estrada. Percebi que a cada minuto as pessoas dos quatro cantos da terra, milhares de pessoas, morrem em massa enquanto nascem em massa. Esses mortos encontraram-se instantaneamente naquela maciça estrada dos mortos, diante dos mortos. Andando naquela estrada havia enormes câmeras projetando suas vidas passadas. Os anjos chamaram de pré-julgamento. Na verdade, nossas vidas na Terra estão sendo filmadas com detalhes. Tudo o que fazemos é gravado. Enquanto falava com este anjo nessa estrada maciça, havia muitos mortos chegando à estrada a cada segundo. Alguém estava morrendo na Terra. Alguns deles se juntaram a mim para ouvir a explicação fornecida por este anjo. No dia em que morri, éramos milhares de humanos que estavam mortos naquele dia na encruzilhada. Então os anjos que eram porteiros começaram o processo de direcionar cada um de nós, dependendo de nossas vidas na terra. Eu vi uma mulher entre os mortos. Ela queria ir à direção certa por causa das músicas que vinham de lá, mas os anjos lhe disseram que ela não era digna. No entanto, ela se recusou a ouvi-los e continuou nessa direção. Então a porta se estreitou e o cabelo daquela mulher se transformou em enormes chifres, impedindo-a de entrar na porta. Estes chifres estavam batendo na porta que se estreitava. Todo mundo estava observando isso. Ela tentou entrar na porta dupla levando ao céu pela força. Então esta mulher perguntou: por que não posso entrar? O anjo disse: na sua vida terrena, tudo o que importava era sua beleza.
Você usou todo o dinheiro dado a você apenas para sua beleza, porque é isso que importava para você. Você administrou mal o que Deus lhe deu. Eu entendi que tudo o que temos na terra nos é dado por Deus. Então a mulher se dirigiu para a esquerda de onde vinha uma fumaça escura. Então milhares de pessoas mortas que estavam nessa fila se ajoelharam em terror e começaram a orar por arrependimento. Enquanto esses mortos estavam orando, um dos milhares de anjos que estavam na bifurcação disse ao povo: vocês estão orando orações de arrependimento. Não lidamos com o arrependimento ou o evangelho aqui. Essa não é nossa vocação. Essas coisas devem acontecer na terra. Temos uma categoria de anjos que lidam com o evangelho, a lei e o arrependimento. Por aqui somos os guardiões dos portões da vida após a morte, e da vida além do túmulo. Os anjos consultores das igrejas. Então este anjo convocou os anjos da igreja que operam na terra. Ele disse: eu ordeno aos anjos guardiões das igrejas que venham aqui. E instantaneamente eu vi milhares de anjos pousando no cruzamento. Não confunda os anjos da igreja com homens de Deus, porque em toda a igreja na terra um anjo é alocado. Fui favorecido para falar com o anjo designado em minha igreja. No livro do Apocalipse está escrito: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Se um pastor se declara um anjo de sua igreja, ele está cometendo uma aberração porque toda a igreja tem um anjo designado para isso. Então um desses anjos da igreja se adiantou. Então o anjo da vida após a morte disse-lhe: nós temos seus fiéis aqui, eles estão orando por arrependimento, mas não lidamos com o evangelho e a lei. Nós lidamos com o curso da vida e imagens capturadas pela nossa câmera como registro e evidência. Portanto, cabe a você tomar essa decisão. Então eu vi o primeiro anjo da igreja indo para onde o outro anjo estava se referindo, especificamente a um homem em particular. O anjo estava diante daquele homem em indignação. Ele disse: eu conheço você, mas você não me conhece. Eu sou o anjo da igreja oposta à sua casa. Eu esperei que você se juntasse à igreja para que você pudesse participar da bênção daquela igreja e ser reconhecido no céu, mas você negligenciou aquela igreja. Você só pode ir para a esquerda porque para ir à direita você precisa ser um membro de uma igreja. Então eles enviaram essa pessoa para a esquerda de onde vinha a fumaça. Ele começou a andar e chorar terrivelmente. Eu entendi que aqueles que se recusam a ir à igreja estão errados. Eles estão resistindo ao Espírito Santo. Então o segundo anjo da igreja se adiantou e chamou uma segunda pessoa. Ele olhou para ele com indignação e disse: você não me conhece, mas eu conheço você. Claro, você era um membro da minha igreja, mas isso não é suficiente. Você não serviu ao Senhor. Eu fui recomendado para abençoar você somente quando você servir. E está escrito em sua lei que você é de um reino de sacerdotes e sacerdotes são servos. Mas você não pode ir para a direita porque somente os servos podem ir para lá. Então vá para a esquerda. Então o terceiro anjo se adiantou e chamou um homem que fazia parte de sua igreja. Ele também era pastor. O anjo disse: você era um membro da minha igreja e serviu a Deus, mas sua motivação e intenção em sua igreja era dinheiro, pois você valorizava mais o dinheiro do que sua vocação. Então vá para a esquerda. Eu entendi que ele era um homem de Deus ou um pastor, porque o anjo disse em sua igreja que seu objetivo era dinheiro. O anjo disse: você usa a igreja como se fosse sua conta, então vá pela esquerda. Então outro anjo deu um passo à frente e falou com um homem e disse: você só pode ir para a esquerda. Eu estava te observando. Houve um tempo em que você costumava ter remorso depois de pecar. Você estava se arrependendo de seus pecados e trabalhando para abandoná-los, mas chegou uma hora em que você começou a desfrutar da sua fraqueza e dos seus pecados. Você perdeu seu remorso quando se acostumou com seus pecados. E você começou a apreciá-los. Então vá pela esquerda. Outro anjo disse a um homem que fazia parte de sua igreja que ele só pode ir para a esquerda porque sua mão estava cheia de sangue. Ele é um assassino. Então o homem respondeu: eu não posso ir para a esquerda. Eu não sou um assassino. Eu nunca matei ninguém. O anjo respondeu: é claro que existem muitos tipos de assassinatos. Então o anjo projetou a vida desse homem em uma tela enorme. O homem era um ganhador de almas. Todo mundo neste lugar e todos os mortos, incluindo eu e ele,
Estávamos assistindo o filme de sua vida. Nós assistimos como o homem estava evangelizando uma jovem da vida imoral. Ele convenceu a mulher a abandonar essa vida. Depois que a mulher se converteu e se tornou uma seguidora de Cristo, ela teve dificuldades financeiras porque estava acostumada a vender seu corpo. O evangelista estava ajudando-a financeiramente. Mas com o tempo ele começou a assediar a mulher para dormir com ele. E a mulher sentiu que estava em dívida com ele por causa de seu apoio financeiro. Como o evangelista estava pressionando-a, a mulher aceitou dormir com o evangelista. Mais tarde, a senhora disse para si mesma: qual é o propósito de orar? Quando eu estava no mundo, os homens estavam me usando sexualmente para sua vantagem. Agora que estou em Cristo, a mesma coisa está acontecendo. Nós estávamos assistindo na tela enquanto a mulher estava andando na rua falando sozinha e reclamando. Então a mulher decidiu abandonar a fé. Desde então, o evangelista nunca mais a viu. Então o evangelista morreu. Após sua morte neste pré-julgamento, ele foi considerado um criminoso por matar uma alma. Então este homem começou a chorar amargamente enquanto se dirigia para a esquerda. Eu tinha pena dele. Mas era tarde demais quando ele chegou ao portão da morada dos mortos. Ele se virou e olhou para mim e para os anjos das igrejas e disse: eu não combinei com a mulher enquanto estava na terra, mas você pode pedir a ela que me perdoe. Então o anjo respondeu: é tarde demais. Então o anjo guardião dos portões me disse: qualquer um que tenha cometido relações sexuais ilegais tem que pedir perdão a Deus e a pessoa com quem o fez. Meu pai no inferno. Falei da minha morte chegada na estrada dos mortos e da encruzilhada. Eu disse que eles eram muitos mortos naquela estrada como as pessoas morrem em grande número todos os dias, e a maioria deles foram direcionados para a esquerda, onde havia uma porta dupla. E uma fumaça saía daquela porta. Na verdade, era a morada dos mortos, um lugar de tortura. Foi horrível que eles fossem muitos mortos e a maioria deles foram direcionados para a esquerda. Apenas um de nós foi dito para ir para a direita ao paraíso. Quando este homem chegou, os anjos não projetaram sua vida na tela porque ele era santo, e enquanto esse homem estava caminhando para a direção do paraíso, ele estava cantando a música que estava saindo da porta que levava ao paraíso. Eles estavam realmente cantando canções de louvor ao Cordeiro de Deus. Eles estavam louvando em uma língua desconhecida, mas pela graça de Deus, eu pude entendê-lo. Eu fui deixado sozinho diante deste anjo além do túmulo. Todos os mortos foram para a morada dos mortos, exceto o homem que foi para o paraíso. Eu fui o último. Então um dos anjos me perguntou: como você nasceu? Eu achei a pergunta um pouco estúpida e respondi de leve. Eu disse: eu nasci de meu pai e de minha mãe. Eu não sabia que essa resposta em si era uma condenação porque, de acordo com a lei, qualquer pessoa nascida de uma união de pai e mãe já está condenada. Quando eu disse que nasci dos meus pais, o anjo respondeu: como você nasceu de pai e mãe, vá para a esquerda. Fiquei surpreso porque estou em Cristo há 20 anos. Mas havia um poder ou uma força nas palavras do anjo. A palavra deste anjo me convenceu da minha condição. Então eu tomei a direção da esquerda. Entrei na porta dupla levando a morada dos mortos. Quando entrei naquela porta, eu me transformei em um menino de 12 anos. Mais tarde, o anjo disse que é na cidade que os humanos se tornam responsáveis por seus pecados. Fui recebido por uma fumaça escura. Então eu vi o lugar. Parece uma floresta estranha e selvagem. Eu vi muitas raízes de árvores suspensas no espaço como no filme Avatar. A morada dos mortos parece uma floresta selvagem com raízes de árvores suspensas no espaço. Estava muito escuro lá. Então eu vi um homem se aproximando de mim. Quando ele vinha em minha direção, eu tentava identificá-lo porque estava escuro. Percebi que o homem era um membro da minha família que morreu muitos anos atrás. O homem me perguntou: Moses, o que você está fazendo aqui? Eu também fiquei surpreso em vê-lo. Eu perguntei: o que você está fazendo aqui? Então o homem abaixou a cabeça. Ele estava triste e disse: estou aqui por causa de um veredito e uma sentença. No dia em que morri aterrissei na estrada dos mortos e cheguei no cruzamento como você, mas não sabia que minha vida na terra foi filmada, e quando cheguei à encruzilhada, minha trajetória de vida foi projetada por uma câmera.
e fui condenado. Com base nessas imagens, na realidade, fui condenado especificamente porque cometi incesto com um membro da família. Eu dormi com ela e foi gerada uma criança, e essa criança é você. Fiquei surpreso e perguntei, eu? Ele disse, sim, está certo. Foi assim que você veio a nascer. Amado, imagine que você nasceu e cresceu. Você nunca conheceu seu pai e você o conhece pela primeira vez aos 40 anos e no inferno. Quero esclarecer as coisas aqui porque antes de eu testemunhar aqui no meu canal do YouTube eu testemunhei em outros canais, e falei sobre esse assunto, mas alguns membros da família não estavam felizes, mas eles têm que entender que estamos falando sobre a vida e a morte. Aqui estamos falando de eternidade, não há piadas aqui. É doloroso falar sobre esse encontro com meu pai na morada dos mortos, que é um lugar de tortura. Minha família nunca quis me contar a verdade sobre como nasci. Eu só descobri depois que fui levado para o inferno por Deus. Meu pai disse que nunca quis que eu soubesse a verdade. Ele disse que morreu com esse segredo. Então o anjo que estava na encruzilhada veio e disse, Moisés, há coisas aqui que você não vai entender, é por isso que eu vim para explicar para você. Então o diálogo com meu pai terminou. Comecei a me afastar com o anjo. Enquanto eu estava me afastando, eu estava olhando para o meu pai e ele também estava olhando para mim. Ele queria estar perto de mim para mais conversa. É doloroso. Então o anjo disse, quando você voltar para a terra, diga aos viventes que quem cometeu incesto ou tem filhos fora do casamento, estamos esperando por ele. Vamos projetar seu curso de vida e enviá-lo aqui. Diga àqueles que estão flertando que estamos esperando por eles aqui. Diga àqueles que estão na poligamia que estamos esperando por eles aqui. Mas há uma medida de graça para aqueles que entraram nessa vida antes do conhecimento da verdade. Mas para os outros, estamos esperando por eles neste lugar de raízes. Vestido sexy. Então eu vi uma menina de 17 anos. Fiquei surpreso e triste. Eu estava preocupado e me perguntando por que esta menina está aqui. Então o anjo leu minha mente e disse, você quer saber por que a menina está aqui? No dia de sua morte, mostramos sua vida em uma tela grande como ela seduziu todos os tipos de homens de todas as classes sociais, políticos, músicos, atletas, policiais. Nós mostramos a ela o filme de sua vida e naquele filme os homens a estavam seguindo. Nós dissemos a ela que ela cometeu muito adultério. Ela ficou chocada e surpresa. Ela contestou e disse que nunca dormiu com esses homens. Na verdade, ela disse que morreu virgem. Então pedimos a ela para olhar para si mesma. Quando a menina olhou para si mesma, percebeu que estava usando suas roupas sexy habituais. Então o anjo disse que quando os seres humanos morrem, eles são enterrados geralmente em um terno ou peça de roupa branca. Mas quando você chega aqui você estará em suas roupas habituais, e a direção que você tomou em sua vida e sua principal característica é o que? Quando a menina estava contestando e dizendo que ela nunca esteve com esses homens, então nós dissemos a ela, suas roupas sexy e seu estilo eram uma pedra de tropeço para muitos homens. Eles foram seduzidos, eles foram trazidos ao seu nível moral. Você os fez pecar em suas mentes, embora nunca tenham saído com você. Amado, eu entendi a palavra de Jesus. Eu digo a você que qualquer um que olhar para uma mulher com a luxúria já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. E é por isso que Paulo disse, eu também quero que as mulheres se vistam com modéstia e decência, adornando-se não com penteados, ouro ou pérolas ou roupas caras. 1 Timóteo 2:9. Roupa sexy de atletas. Depois daquela cena, vi uma jovem moça. Me disseram que ela é da África do Sul e que ela morreu há 23 anos. Ela era uma artista acrobata. Ela costumava fazer apresentações em um circo com roupas sensuais como muitas outras mulheres atletas. Enquanto esta mulher estava fazendo seus movimentos acrobáticos na frente do público, ela estava abrindo as pernas na frente do público, e os homens que estavam assistindo, estavam desejando e cobiçando-a. Os olhos dos homens estavam cheios de luxúria por causa de seu trabalho. Um dia em um de seus shows acrobáticos ela escorregou e bateu a cabeça no chão e ela morreu, e se encontrou na morada dos mortos.
Em seu trabalho não havia decência e modéstia. Na verdade, a mulher ainda estava com aquele tipo de maiô, expondo seu corpo aqui no inferno. Muitos atletas estão em perigo do inferno porque usam roupas de exibicionista. Um músico popular. Então eu vi um músico congolês. As pessoas sempre me chamam para me perguntar sobre seu nome, mas eu não vou dizer. Isso pode criar polêmica, pois ele tem uma família. Então aquele músico chegou perto de mim para falar comigo. Ele sabia que eu estava apenas visitando e passando, e que voltaria à terra, e com um olhar de tristeza ele disse: eu me arrependo de não entregar minha vida a Jesus. Eu sacrifiquei minha voz ao diabo. Eu agradeço às pessoas pelos meus shows, mas estou aqui neste lugar de tortura e tormento. Ele disse: toda vez que as pessoas ouvem minha música na terra, sou chicoteado por essas raízes aqui. Você é minha única esperança. Por favor, vá e diga às pessoas para não ouvir minha música. Essa é a única maneira pela qual minha tortura diminuirá aqui. Eu observei como essas raízes estavam se movendo e vibrando. Não foi bom assistir, foi aterrorizante. Eu digo, amado, não escute a música secular que está glorificando o diabo. Evite o amor ao sexo ilícito, ao dinheiro e ao mundo. Fim.